Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que bom estar com vocês e que bom que vocês estão acompanhando esta reflexão. Hoje vamos refletir sobre o texto dos discípulos de Emaús, que se encontra em Lucas 24, 13 a 35. Esse texto é posto posteriormente aos fatos acontecidos com Jesus, paixão, morte e ressurreição de Jesus, acontecidos em Jerusalém. Os dois discípulos de Emaús estão se afastando de Jerusalém e indo a um povoado. O povoado, certamente, da onde eles vieram, Emaús. Aqui nós vemos já de início uma questão muito importante e que nos faz refletir um pouco. Este afastamento de Jerusalém. Este afastamento. O que significa isso? Quem está em Jerusalém? Em Jerusalém estão os apóstolos, juntamente com Pedro, Maria. Então, é o afastamento da tradição apostólica. Esse afastamento da tradição apostólica, ele é perigoso. E, geralmente, não é acompanhado de fé. E não está acompanhado da fé em Jesus. Este afastamento de Jerusalém, este afastamento da tradição apostólica, nos deixa cegos, como nós vamos ver no texto. Esses discípulos de Emaús estão caminhando tristes ao seu povoado, voltando para casa, pois aconteceu tudo aquilo e de nada adiantou na cabeça deles. Neste caminho, Jesus aproxima-se deles. Vemos aqui Jesus que vai em busca daqueles que se afastam. Jesus, ele não deixa nenhum de seus discípulos perderem-se pelo mundo. Jesus vai até eles em busca desses dois, ele vai até eles buscar e trazer de volta. Jesus, primeiramente, aproxima-se deles. Esta é uma lição que nós devemos aprender para a nossa vida. Jesus não chega exigindo que eles voltem para Jerusalém e que fiquem junto com os apóstolos. Jesus aproxima-se deles e quer saber o que está acontecendo com eles, do que eles estão falando. Jesus quer saber como anda a sua vida. Este Jesus que se aproxima e se faz presente na vida deles. Jesus primeiramente pergunta: o que estáis falando sobre o caminho? O que estáis falando durante o caminho? E um deles, chamado Cleofas, responde que estão falando sobre os fatos que aconteceram em Jerusalém. Inclusive, eles ficam até assustados, pois Jesus fala assim, não sabe do que aconteceu lá? Primeiramente, eles não reconhecem esse Jesus. E eles explicam o que aconteceu em Jerusalém. Olha, Jesus, um grande profeta, em obras e palavras, morreu. Nós esperávamos que ele viesse libertar, redimir Israel, mas não aconteceu nada. Jesus escuta o relato dos dois com atenção, entra nessa conversa, entra nesse mundo deles, na vida deles, para curá-los. Esses dois discípulos podem representar a cada um de nós. Quando nos afastamos da tradição apostólica, talvez por negligência de alguns, ou talvez por falta de fé nossa mesmo. O afastamento da tradição apostólica é perigoso. O afastamento dos apóstolos é perigoso. Pois Jesus dá a ordem aos apóstolos que eles conduzam a igreja no mundo. Que conduzam a sua palavra, que conduzam a sua mensagem, que conduzam o reino de Deus neste mundo. Jesus escuta o que ele tem a dizer, escuta o que Cleofas fala, escuta o que os dois têm a dizer, caminha com eles. Jesus caminha com eles. Isso nós devemos fazer com aqueles irmãos que se afastam. Nós devemos ir até eles, escutá-los, ver a sua vida
e caminhar com eles. Fazer-se um com eles. Depois disso, Jesus fala, chama a atenção deles. Primeiramente, chama a atenção dizendo: poxa vida, vocês não percebem ou não perceberam? A sua inteligência não conseguiu captar a mensagem desses fatos? E aí, começando no Antigo Testamento, trabalhando os textos das leis e os profetas, onde falam sobre ele, onde falam sobre Jesus. Passou por todos os textos, explicou sobre ele e falou: era necessário que acontecesse isso. Vocês não percebem? Nisto o coração dos discípulos de Emaús ardia. Esse arder o coração dos discípulos enquanto ele falava é o que cada um de nós deve sentir quando Jesus nos fala, através de sua palavra, através da missa, através de um culto, onde Jesus nos fala através do seu evangelho, o nosso coração deve arder. E Jesus, chegando próximo ao povoado, faz de conta que vai mais adiante. Ele deixa a pessoa livre. Ele deixa os 2 discípulos livres para que o chamem para a mesa. Ele deixa cada um de nós livres para chamar Jesus a ceiar conosco em nossa casa. Chegaram em Emaús, os 2 discípulos chegaram em sua casa. Jesus, ele não é aquele que arromba a nossa porta e fala: eu quero jantar com vocês. Não. Jesus é aquele que deixa-nos livre. Ele faz de conta que está indo mais adiante. Aí vem aquela célebre palavra dos discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, pois a tarde já vem chegando. A noite já está aí. Olha, sem Jesus, a noite cai. A tarde vem chegando sem Jesus. Sem você, esta noite chega. Jesus entra para ficar com eles e sentam-se à mesa. Jesus pega o pão, abençoa, agradece e parte. Quando Jesus parte o pão, os olhos dos discípulos se abrem. E eles conseguem perceber que é Jesus que está na frente deles. No partir do pão. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus trabalha essa questão do partir do pão. Jesus é reconhecido em suas obras, em suas palavras, em seus atos e no partir do pão. Jesus é reconhecido na Eucaristia. Ali está presente este dom que Jesus nos deixa até hoje, a Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. O texto diz que quando ele parte e distribui a eles, eles o reconhecem, ele desaparece da frente deles. Eles não conseguem mais o vê-lo pessoalmente, de corpo. Por quê? Porque agora ele está presente no pão. A Eucaristia é a presença viva de Jesus. A Eucaristia é a presença viva de Jesus. Esse texto nos traz algumas reflexões muito importantes para a nossa vida. Primeiramente, não devemos nos afastar dos apóstolos, da tradição apostólica. Essa que nos deu os textos do Novo Testamento, os evangelhos, as cartas, os textos bíblicos do Novo Testamento foi entregue a nós pela tradição apostólica. E nesse texto, ele nos relembra que nós não devemos nos afastar da tradição apostólica. Outro ponto importante é a questão do aproximar-se. Aproximar-se das pessoas. Não apenas julgar. Ah, se afastou por esse e por aquele motivo? Não sei. Aproximar-se das pessoas que se afastam
e entender o que está acontecendo na sua vida, o que houve na sua vida. É isso que Jesus faz a cada um de nós. Jesus faz conosco. Ele vem até a nossa vida, caminha conosco e está conosco. Ele está conosco. E o último ponto é a questão do reconhecimento, a questão da fé, que é a Eucaristia. O sacramento da Eucaristia é onde traz Jesus presente no nosso meio todos os dias. A fé, agora, ela está presente na Eucaristia. E quando nós temos fé, nós não precisamos mais ficar olhando para Jesus na nossa frente em imagem. Nós não precisamos, porque Ele está presente na nossa fé. A nossa fé nos garante esta presença de Jesus. E essa presença de Jesus está na Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, quero que fique com vocês essa reflexão. Estudem esse texto, estudem outros textos. Agradeço imensamente a presença de vocês até o final. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe e que Jesus nos ensine cada vez mais a gente olhar para o nosso irmão, caminhar com o nosso irmão, com o nosso próximo, estar com eles e reunir em torno da mesa da Eucaristia. O partir do pão é necessário, é distribuir o pão a cada irmão, que é o que Jesus nos pede. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem.